amor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou piedade divina, se me rege, me guarde, me humilhe. Amém. Amém. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, Filho, Espírito e Santo. Santo. Amém. Amém. Isso. Tá, vamos falar de novo pelo Johnny? Qual que você quer? O da porquinha ou do Johnny? Pouquinho. Na segunda deles, eles vão fazer num negócio espacial, em um lugar espacial. Que daí, o principal, né? O principal, que daí pra mim é o mais legal. Ah não, a Rosita que é o mais legal pra mim. Que daí, aquela ajudante da Rosita vira um robô. E a Rosita coloca aquele traje de quando você vai pra lua. Entendeu? Entendeu? Daí, eles pulam, que daí um novo participante pra contar, esse é bom, não vai ser aquela lá do primeiro filme, que é a avó do amigo do... Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui em casa estamos bem. E hoje vai ter a sessão pães aqui em casa. Por quê? Porque eu vou fazer uns 4 tipos de pães. Amanhã o Léo vai levar alguns pães para comer com os colegas lá no trabalho. Então, eu vou fazer 4 tipos de pães para nós hoje. Eu vou começar fazendo um pão australiano. Sabe aquele pão que vende no Outback? Quando a gente vai lá, eles servem um pãozinho com uma manteiga airada antes de vir o prato que a gente pede? Então, eu vou fazer esse pão e também vou fazer a manteiga airada para ele levar. Também vou fazer um pão de linguiça, um pão recheado com linguiça. Eu não como carne, né? Mas os colegas do Léo comem. Então eu comprei uma linguiça para fazer esse pão e também para compartilhar receitas com carne, porque eu sei que a maioria come carne, não é porque eu não como que eu não posso compartilhar. Sempre que o Léo for levar alguma coisa para o trabalho, que for alguma coisa salgada, que eu vou fazer com carne, eu compartilho com vocês. Então vai ter agora essa primeira etapa aqui desses pães, que eu tenho 2 fornos, né? Então eu não posso fazer os 4 tipos de pães junto, porque eu não vou conseguir assar todos ao mesmo tempo. Vamos começar com esses primeiro. São pães únicos, né? Então as receitas são para um pão. Se você for fazer na tua casa, você dobra a receita, né? Para fazer mais. Para cada pão, eu vou usar a mesma quantidade de fermento. 1 colher de sopa para cada um. Aqui vai ser o pão australiano e aqui vai ser o pão recheado. Coloco o fermento. Para o pão australiano, vai açúcar mascavo para ele ficar com aquela cor mais escurinha, né? Que é aquele pão bem marrom. Então, para ativar o fermento, eu vou usar 1 colher de sopa de mascavo. E aqui eu inverti os líquidos. E vai 250 ml de água morna. Você sabe que eu ativo sempre o fermento, por isso eu começo esse processo. Quem não ativa, já vai direto misturando os secos. Aí para o pão de linguiça, eu vou usar 1 colher de sopa de açúcar demerara para ativar. E vou usar 1 xícara de leite morno. Essa nossa xícara tem 250 ml. Os líquidos é isso. E agora eles vão ativar por 10 minutos
e depois eu retorno para fazer o próximo processo. E é instantâneo, ó. A água ativa o fermento com mais rapidez do que o leite. O leite demora um pouco mais, mas o da água já está começando a subir, porque o fermento sobe na superfície, né? Conforme ele vai fermentando, ele vai subindo. Aqui tem menos fermentação do que aqui, e foi instantâneo. É sempre assim, a água sempre, o pão cresce mais rápido e leite mais demorado, porque é um processo mais lento. Vou separar os demais ingredientes enquanto esses fermentos são ativados, e aí eu já compartilho com vocês. Como o pão australiano fermenta mais rápido por causa da água, então eu vou começar a amassar ele. Aqui já ativou o fermento, eu vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga. Eu dei uma aquecida nessa manteiga porque estava na geladeira, né? Todas as receitas dos pães, como todas as outras receitas, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Não precisa vocês anotar durante o processo aqui, vai estar sempre na descrição do vídeo. Eu mostro para vocês como é que eu faço, mas cada uma desenvolve uma técnica para fazer as coisas, né? Vocês nunca vão fazer igual a mim, porque não existe, né? Cada um tem um jeito de fazer. Aqui eu vou colocar 3 colheres de sopa de melado. Esse é um pão mais doce, então não acho que vai ficar um pão salgado. Ele puxa para o doce. Por que eu tenho o hábito de já ir colocando e tirando as coisas? É uma forma de eu saber o que eu já coloquei para não colocar 2 vezes, né? Aí aqui eu vou colocar uma colherzinha de chá ou café, né? De sal. Açúcar mascavo eu não vou mais usar, seria mais uma colher, mas não vou colocar, porque eu vou colocar cacau 70%. Eu não tenho 100%, então eu vou colocar 70% e aqui já tem açúcar, né? Aí vai uma colher de sopa também de cacau. Vou colocar mais um pouquinho, que ficou rasa. Nesse pão iria 100 gramas de centeio. Farinha de centeio, mas eu não tenho, né? Então, eu vou substituir tudo por trigo integral. Vou colocar 1 xícara de trigo integral aqui, mas vocês sabem que eu tenho essa colher que para mim é medidora, né? Então, 3 colheres, aqui já deu 1 xícara. Aí eu vou abrir mais um para ver se eu vou precisar de mais. Tem umas frutas ali para lavar que eu trouxe do mercado, já que eu fui buscar linguiça, né? Eu já trouxe as frutas. Aí vou dar uma misturada aqui. Sempre que eu compartilho com vocês é para vocês terem uma base de como é que eu trabalho aqui em casa. Mas não significa que vocês vão fazer igual o meu trabalho, porque cada um, que nem eu falei, cada um desenvolve suas técnicas. E sim, eu faço mais de uma receita ao mesmo tempo. Eu não sou do tipo, vou vir aqui, vou preparar tudo para fazer um pão para compartilhar com vocês. Depois eu venho e faço outro pão. Além de ficar monótono, não seria eu, porque eu sou assim, eu sou multifunções. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou colocar mais meia de trigo integral, já que eu não tenho centeio, para daí eu acrescentar um pouquinho de trigo branco. Eu sempre compartilho com vocês a minha rotina, a minha forma de trabalhar aqui em casa. Não é que vocês vão ter que fazer igual. E tudo é uma base. Eu compartilho com vocês o meu jeito de cozinhar, o meu jeito de preparar as receitas. E eu sempre vou deixar as receitas com as quantidades descritas na descrição do vídeo. E aí vocês vão desenvolver suas técnicas. Eu vou colocar meia xícara primeiro. E já vou colocar a mão na massa aqui daqui a pouquinho. O ponto desse pão é o mesmo dos meus pães. Não pode ficar duro, porque não vai crescer, e não pode ficar muito mole, porque daí não vai dar o formato de pão.
Mais um pouquinho de integral, já que eu não tenho centeio para pôr aqui, né? E uma das minhas paixões na culinária são pães. Eu adoro fazer pães. Esse pão não vai ficar tão escuro quanto aquele do Outback, porque eu não coloquei o centeio. Mas ele vai ficar bem gostoso. Pronto, tá no ponto. Qual é o ponto dos meus pães, né? Quando eu aperto a massa e ela volta e não cola mais no meu dedo. Esse é o ponto. Ele não pode ficar duro, mas também nem mole demais. Aí eu vou colocar um pouquinho de farinha integral, só para dar aquela untadinha nele. Dobra as pontinhas aqui, faço uma bolinha e vai descansar por 40 minutos. Vamos guardar essas coisas que por enquanto esses eu não vou usar. E já para deixar a bancada mais organizada. Agora vamos fazer o pão recheado. Aqui tem uma colher de sopa de manteiga, que eu também dei uma aquecida. Lembrando que essas receitas são para um pão. Também vou colocar uma colher rasa de sal. Vai um ovo. E vai uma colher de sopa de azeite. Eu vou usar azeite, mas você pode colocar óleo. Uma misturada aqui. E esse é de trigo branco, só vai trigo branco. Se quiser, dá para colocar trigo integral. Mas eu vou fazer só com branco. Aqui já foi 1,5 xícaras. Provavelmente vai umas 2 xícaras de trigo. Quem não quiser fazer com leite, é só substituir por água. Essas minhas receitas, as que eu mais faço, eu já sei todas de cabeça, né? Mas não significa que eu vou ter uma cabeça boa para sempre. Então, eu vou passar todas para um caderno. Até porque eu quero que esse caderno fique para os meus filhos. Quando eu não estiver mais aqui, né? Que eles guardem com carinho, como as receitas da mãe. Eu tenho um caderninho ali com as receitas que a minha mãe mais fazia, né? Tá bem fininho, já rasgado. Não é, claro, não foi ela que escreveu. Fui eu e a minha irmã também. Tem algumas anotações da minha irmã. E então eu quero fazer um caderno de receitas. Ó, esse aqui vai 2 xícaras de trigo. Os pães que eu faço assim, eles não podem ficar duro, porque senão o pão não vai fermentar. E vai ficar ruim, porque todos os pães têm um tempo certo de fermentação. Quando é fermentação mais rápida, que nem eu faço, então é no máximo 40 minutos, no máximo estourando 1 hora de descanso, para daí fazer a próxima etapa.
E aí não chega a dar 1 hora, a não ser no inverno, né, que é mais friozinho. Mais 1 hora de descanso antes de assar. Porque senão a fermentação começa a passar do ponto e o pão não vai ficar saboroso. Já quando você faz uma fermentação lenta, aí é pouquíssimo fermento que vai, o pão fica de um dia para o outro. Aí demora um pouquinho mais. Por isso tem a diferença entre fermentação lenta e fermentação rápida. Ó, eu já tô começando a ficar ofegante. Por quê? Porque eu tô falando com vocês e ao mesmo tempo sovando massa. Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Falando com vocês e amassando a massa. Então, meu corpo precisa de um pouco mais de oxigenação sanguínea para fazer tudo funcionar certinho. E aí eu pareço estar doente, mas eu não estou, né? Normalmente quando a gente está trabalhando, fazendo um esforço físico, a gente não deve falar, né? Uma coisa de cada vez. O que não é o meu caso. E aí eu pareço ofegante. Mais um pão pronto, também vai descansar. E os próximos pães que eu vou fazer, quando esses aqui estiverem quase entrando no forno, eu começo o próximo processo. Porque senão vão todos ficar prontos ao mesmo tempo e eu não vou ter como assar todos eles, né? Nosso pão australiano já está no ponto de ir pro forno. Eu ia pegar uma faca para cortar, porque eu já tô tão acostumada a cortar a massa para dividir em 2 partes que esqueci que esse aqui é um pão só. E ó, a cor dele. Talvez ele fique um pouquinho mais claro quando eu assar, porque eu não coloquei centeio, né? Ó, tá pronto meu pãozinho. Agora eu coloco ele aqui e quando ele dobrar de tamanho, tá na hora de assar. Vou preparar o recheio do próximo pão, que também já tá quase no ponto de eu abrir a massa. Eu comprei 2 calabresas, né? E eu tiro essa tripa, né? Acho que uma das coisas que nunca me fez morrer de amores por carne é porque eu cresci vendo, né, da onde vinha toda a nossa carne, via os animais sendo carneados, né, para virar o nosso alimento. E essa tripinha aqui era aquelas que nós lavava, nós não, né, eu via minha mãe, minha avó lavar do porco para encher para depois virar linguiça. Ai, aí só de pensar, né? Da onde vem? Por mais que era bem limpo, ficava de molho no vinagre. Não é que eu seja nojenta, não é isso. Mas eu sempre tive dó dos animais, tanto que o meu avô mandava eu tapar os ouvidos se eu tivesse acordado quando era a hora de carnear. Eles não deixavam eu ver, porque eu chegava a chorar de pena. Aí depois que tudo acontecia lá, eles me chamavam. Mas senão eu tinha dó e eu chorava de pena, que eu não queria que fizesse. O ideal seria se eu conseguisse fatiar bem fininha. Vamos ver se eu consigo. Aí eu não vou picar. Eu vou fatiar essa linguiça. Bom, fatiei aqui a linguiça conforme deu, né? O bom mesmo para deixar bem fininha é ter aqueles fatiador, né? Que eles mantêm.
Aí hoje eu fui no mercado e aqui em casa a gente come muito queijo mussarela. E eu tenho a marca que eu gosto, que é Tirol. Só que a Tirol tava R$18, praticamente 400 gramas. E esse aqui, holandês, que também é um queijo bom, tava R$39,90 1 quilo. Normalmente eu pego 2 pacotes de 400 gramas, né? Aí eu fiz as contas, esse aqui saía mais barato. É claro que eu trouxe esse, né? Ó, tá bem bonito também, bem fofinho. Vou colocar aqui na bancada. Já vamos abrir essa massa. Meu rolinho velho. Eu acho que eu quebrei os cabos desse rolo abrindo massa em algum vídeo há um tempo atrás. E ainda comentei que eu iria comprar outro, né? Até hoje. Mas tá sendo útil assim mesmo, né? Porque é realmente a parte que eu uso esse aqui. Abri a massa, agora eu vou colocar as linguiças aqui. As pontas, procurar não colocar muito perto, porque tem que colar as pontas, porque senão o queijo vaza na hora de assar. O queijo é opcional, mas ele dá um toquezinho, né? O que eu gosto do outro queijo é que ele não vem separado com esses plásticos. Eu acho que é muito desperdício de plástico, né? Muito lixo no meio ambiente. E aquele outro não vem assim. E as fatias são mais fininhas. É por isso que eu gosto mais daquela outra marca. Mas não colocar muito queijo, porque senão depois o queijo esfria e não fica tão gostoso. E aí vem o processo de enrolar. Prendendo bem as pontas, para que não escape, e cuidar para não rasgar a massa. Mãe. Mãe? Que, mamãe? Aqui, mãe. Aqui, mãe. O que, meu anjo? Chocar. Normalmente eu coloco numa assadeira redonda, mas como eu não cortei, né, não fiz fatiadinho, eu vou ter que colocar numa assadeira comprida. Beijo. Papai não levou, não. Deve estar em algum lugar. Vou colocar com as dobras da massa para baixo, para firmar aqui, né, e não abrir. Também vai crescer até dobrar de volume. O pão australiano já está no ponto de ir pro forno. Olha que bonito que ele tá. Esse aqui ainda não, né? Que eu acabei agora há pouquinho. Mas esse já tá na hora de assar. Aí eu vou colocar ele no forno a 180 graus por uns 50 minutos. Aí eu vou cuidando. Mas acho que uns 50 minutos ele vai estar assado. E aqui continua ventando e uma garoinha fina começou de novo. Mas o que, né? Faz parte. Os pães aqui em casa, eu nunca pré-aqueço o forno antes de colocar os pães. É de mim, né? Vi minha mãe a vida toda fazendo pão assim. É por isso que quando eu vejo que ele tá quase no ponto de ir pro forno, eu coloco. Por quê? Porque ele vai terminar de crescer antes de começar a assar. Coloquei ele no forno frio e liguei o forno. Conforme o forno vai aquecendo, a massa sobe mais, né? Ela cresce mais um pouquinho. Esse é o meu jeito de assar pão.
Já os pães de fermentação natural tem que colocar já no forno quente. Vou testar quando eu começar a fazer de novo. Eu ainda não comecei a fazer o de fermentação natural, mas eu vou começar. Aí vamos ver no decorrer dessa semana, quem sabe eu comece o processo de fermento. O fermento leva 15 dias para ficar pronto. É um processo lento e contínuo. Tem que trocar 2, 3 vezes por dia, tem que alimentar ele. Já que o australiano foi para o forno, o outro já está crescendo, esse eu vou assar lá fora. Esse ali já está crescendo, eu não quis levar ele lá para fora, porque como vai aquecer aqui, o fogão fica levemente morno. Aí ele já ajuda a fermentar mais rápido, porque é um pão que foi leite, né? Então a fermentação é um pouquinho mais lenta. Até vou colocar um paninho em cima para ajudar a proteger do frio. E vamos começar a fazer os outros pães. Vou secar os meus bolos aqui, porque é assim, eu vou sujando a louça e já vou lavando. Já lavei todas as frutas e as hortaliças que eu trouxe e já guardei. Aí vou secar os bolos, porque eu vou usar eles de novo, né? Deixa eu tirar daqui. Porque esse processo de ir cozinhando e lavando louça, para mim funciona super bem, é fundamental esse processo. Porque quando eu acabar de cozinhar, a pia também vai estar limpa. Então, aquele cansaço, você cansa de ficar aqui várias horas em pé cozinhando. Então, quando você finalizar a comida, o que você tem para cozinhar, a louça vai estar limpa também. Porque eu acho que é uma das coisas que mais faz com que as donas de casa não cozinhem tanto em casa. É a louça suja, é terminar de cozinhar e saber que tem um monte de louça para lavar. Então eu já vou fazendo esse processo junto. Lembram que eu comentei que eu sou multifunções? Uma delas é essa, ir cozinhando e lavando. Para esses pães eu vou usar de novo. Um eu vou usar água e o outro eu vou usar leite. Então eu vou amornar os dois líquidos. Uma xícara de leite morno para esse. 250 ml de água para esse. Que é, meu amor? Água? Mãe já dá. Aqui eu vou fazer um... Pera, a mamãe gravar ali que Deus te dou, tá? Só um tiquinho. Água? Vem. Não, bebe aguinha e depois eu te dou suco. Vem cá. Quer água no copo do papai? Vem cá. Ó, tem um maior, ó. Vem cá. Olha, não vai derrubar, tá? Que senão quebra e corta o pé. Segura. Esse aqui vai ser um pão italiano que eu vou rechear com queijo brie para nós comer de tardinha. Aqui vai ser um pão Kringel, aquele pão da Estônia, para o Léo levar amanhã. Eu ia fazer uma cuca de banana para ele levar. Só que a cuca de banana vai ter que ir numa vasilha muito grande. Então eu vou fazer mais um pão para ele levar. Então daí fecha, né, os 4 pães. Quando eu comecei a gravar o vídeo, porque eu ia fazer os meus pães tradicionais. Mas como eu vou fazer um de brie para nós comer hoje, então eu faço tradicional amanhã. Uma colher de fermento para o italiano e um fermento para o Kringel. Aí, para ativar o fermento do pão italiano, eu vou usar só meia colher de açúcar, porque não vai açúcar nesse pão. Acho que vou colocar um pouquinho menos até. E aqui, já ia colocar o açúcar errado. E aqui no Kringel é açúcar mascavo, né? Então, vai uma colher de sopa. Aí, 250 ml para o italiano. E 250 ml de leite morno para o Kringel.
Deixa os fermentos ativar para fazer o próximo processo. Esse aqui eu já posso guardar. Esse também. E o australiano tá ficando lindo. Esse aqui eu vou deixar aqui porque eu vou usar. Então, vamos esperar os fermentos ativar para daí fazer o próximo processo. Enquanto eles ativam, acho que eu vou fazer um cafezinho para mim. Não, vou fazer o cafezinho depois, que daí eu dou aquela pausa que eu já tô precisando. Minhas costas já estão pedindo para eu parar um pouquinho, né? Desde a hora que eu comecei a cozinhar, que eu comecei a preparar os pães, era uns meia, são 2 horas agora. Eu não parei, parei 10 minutos para comer, que eu tinha almoço pronto. Sábado eu fiz uma pasta para nós e sobrou. E sobrou molho também, foi que eu esquentei para nós comer, né? Aí eu parei 10 minutos para comer e já levantei de novo. Mas em compensação, aqui tá limpo, as frutas já estão limpas, guardadas. Essa semana eu vou fazer uma torta de maçã que fica maravilhosa. A famosa Apple Pie, né? Aí eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu nunca fiz pro canal. Tem receita da Apple Pie lá nos destaques do Instagram. Faz tempo que eu não faço. Aí eu vou fazer a Apple Pie para compartilhar com vocês. É uma receita maravilhosa também e vai muito bem com sorvete de creme. Mas não precisa se não quiser comer com sorvete, né? E essa semana eu vou fazer. Por que que eu vou fazer? Porque a maçã não estava barata. Estava na faixa de R$10 o quilo. Mas elas estavam grandes. E eu tô com vontade de comer uma. Então eu vou fazer no decorrer da semana. Se preparem que vem mais uma receita de torta maravilhosa por aí. Aí essa não é a minha massa tradicional. Muda um pouquinho a massa da Apple Pie. Porque é uma torta fechada. Vocês vão ver. É deliciosa. Esse vai ficar para depois. Vamos mexer com esse primeiro. Aqui eu vou colocar uma meia colher de sal. Não chega a meia. Um pouquinho menos de meia colher de sal. E trigo até dar o ponto. Esse também é um pão que a gente ama aqui em casa. E ainda mais com queijo brie, que nem eu vou fazer. Também vai colocando farinha até dar o ponto. Mais uma média aí de umas 2 xícaras. O italiano já tá bom para parar de sovar. Sova uns 5, 10 minutinhos na bancada. Depois que mistura bem ali. Uns 5, 10 minutinhos. Só para a massa ficar bem lisinha, assim, bem bonita. Aí passa um pouquinho de farinha. Para não colar ali na bacia, no bowl, né? Coloca no bowl e vai fermentar por mais uns 40 minutos. Agora vamos para o kringle. Aqui tem 2 colheres de manteiga derretida. Vou colocar mais 2 colheres de açúcar mascavo. Vocês perceberam que eu uso 2 tipos de açúcar nos pães? Então, aí vai um ovo. Um pouquinho mais. Pitadinha de sal. E mais uma vez, trigo até dar o ponto. Então, para fazer o recheio do nosso próximo pão, tem 100 gramas de manteiga derretida. Aí eu vou colocar 100 gramas de açúcar. E esse recheio tem que ser sim a manteiga derretida. É diferente do recheio para as fatias húngaras. Fatias húngaras faz uma pastinha. Esse aqui deixa a manteiga derretida e só mistura bem, que quase também forma uma pastinha. E aqui vai um meio pote de
passas. Esse aqui tem 175 gramas, vou usar só metade. Vou adicionando, já vou misturando. E a massa tá bem bonita. Mais uma vez eu vou abrir a massa. Vou dar uma sovadinha nela aqui primeiro. E vou procurar abrir já um retângulo certinho nessa massa. Pronto, abri mais ou menos um retângulo e vou passar o recheio agora. Aí pego uma faca. E corto essa massa aqui no meio. Aí coloca, procura deixar o mais redondo possível, mas ele vai crescer, né? Ele vai se ajeitar. E agora vai descansar também para depois assar. Esse também vou levar lá fora, aproveitar que o forno tá quentinho para ele crescer. Agora vamos modelar o nosso último pão do dia, né? Que é o italiano, ó. Ele cresceu bastante. Tá uma massa linda, ó. Bem leve. Procurar usar o mínimo de trigo possível, só para dar mais uma sovada nessa massa. Sempre puxando as pontinhas para dentro, ó. Tô sempre puxando as pontas da massa para dentro. Eu ia colocar aqui na assadeira, mas tô achando que é muito grande. Então, eu vou assar dentro de uma panela. Vou colocar farinha aqui dentro. E esse também vai crescer de novo. E a minha produção está quase pronta. Os que o Léo vão levar amanhã estão prontos. Olha que lindo que ficou esse pão australiano. Aqui o pão de linguiça, né? Ficou enorme. Aí depois fatia assim, as linguiças vão estar no meio, né? Eu não sei se eu vou conseguir fatiar, porque eu acho que o Léo vai levar tudo inteiro. Então talvez eu fique devendo o meio dos pães para vocês.
E aqui está o nosso famoso kringel. Vocês já me viram fazer várias vezes também. Isso aqui é maravilhoso. Ficou bem bonito também. Está morno ainda porque eu tirei agora há pouco. E aqui o nosso lindo e maravilhoso pão italiano. Ele está só pré-assado. Agora que eu vou terminar esse pão. Esse nós vamos comer agora no final do dia. Agora eu vou tirar essa tampa aqui de cima, vou cavar o miolo, vou passar um pouquinho de manteiga com alho dentro do pão e vou acomodar os queijos. Aí eu volto a tampinha do pão e levo para o forno para ele terminar de assar, porque ele não está bem assado. Nesse processo de concluir a cocção, né, ele vai derreter o queijo também. Então eu vou passar para a próxima fase agora, no processo da preparação desse pão. Esses 3 aqui já estão prontos, né? Esse aqui é só fatiar e comer. Agora eu vou usar essa assadeira. Vocês viram que eu coloquei ele numa panela, por isso que ele tá redondinho e bonitinho. Agora eu vou passar para essa assadeira aqui, porque ela é maior e vai ficar mais bonito e vai ser mais fácil de eu trabalhar. Aqui eu descasquei um dente de alho. Vou soltar aqui no meu pilão. Vou colocar um pedaço de manteiga. Não precisa ser muita manteiga, porque já vai ter o queijo. Essa manteiguinha aqui com alho é para eu besuntar, passar por dentro ali do pão para dar um tchan, né? Mas se não quiser, não precisa. A gente ama, né? Pão com alho. Dá um toque especial desse jeito. Vou pegar uma faca e vou tirar a tampa desse pão. Ai, ficou lindo por dentro esse pão. Aí tem que tirar o miolinho, não tem jeito. Senão não consegue colocar os queijos aqui dentro. Cuidar para não amassar esse miolo, porque eu vou torrar ele para nós comer depois com o queijo. Eu sempre tiro essa parte branca, né, do queijo. Limpei os queijos, aí agora eu vou acomodar os dois aqui dentro. O bom é um queijo redondinho, né? Mas esse também dá. Passo mais um pouquinho da minha manteiga em cima dele. Aqui na beirada do pão. Eu vou deixar esses pãezinhos aqui junto também. Esse aqui depois a gente come junto. Eu vou passar uma manteiguinha com alho aqui na tampa. Vou pegar essa tampinha e vou fechar o pão aqui de novo. E agora volta pro forno mais uns 20, 30 minutos, até derreter esse queijo e esse pão ficar mais douradinho. Aí esses aqui tem que cuidar que pode queimar, né? Conforme eles forem tostando, eu vou tirando. Eu vou cortar o pão, os pães, né? Para compartilhar com vocês como é que eles ficam por dentro. Ó, o australiano fica escuro, ó. Ele é bem cheiroso, tem um cheiro maravilhoso esse pão e fica escuro. Ele fica ainda mais escuro se usar
o cacau 100%, né? E o centeio. Como eu não usei, ele ficou assim, marrom. Mas o cheiro tá maravilhoso. Agora eu vou cortar o de linguiça para vocês verem como é que fica por dentro. E até porque o Léo, eu vou ter que cortar para o Léo levar, né? Porque é muito comprido. Esse aqui é bom comer quentinho ainda para o queijo ficar bem derretido. Fica assim, ó, por dentro. O cheiro é muito bom. E para quem gosta de linguiça, é um pão perfeito. Eu vou cortar uma fatia para dar pro Pietro, porque ele já estava esperando. Ó, e como eu deixei a linguiça em tiras, então a fatia fica bem bonita e a linguiça não acaba caindo, né? Se fosse picadinha, ela acaba caindo e se espalhando pela bancada. E assim ficou bem bonita. Esse pão é maravilhoso. Não precisa ser recheado só com linguiça e queijo. Pode usar o recheio que quiser. Eu ainda vou fazer de tomate seco e especiarias para compartilhar com vocês. E o nosso pão italiano recheado também já está pronto. Esses aqui estão extremamente crocantes. E aqui pega a tampinha. E ó, o pão, o queijo também está extremamente derretido, ó. Esse aqui é muito bom, também é muito gostoso. O cheiro de alho tá maravilhoso. Então a produção foi essa hoje. Para mim é muito prazeroso cozinhar e agora ver o resultado. Esse aqui nós já vamos comer agora, né? Porque eu fiz para nós comer agora no final do dia. E esses aqui o Léo vai levar para o trabalho amanhã. Esse aqui fica como sugestão para vocês fazerem em casa, para quem gosta de carne. E também eu vou fazer de uma outra forma para quem não come carne, no meu caso, né? E eu sei que tem algumas inscritas aí que também não comem carne. E aí eu vou fazer a mesma massa, só que com outro recheio. Em breve eu compartilho. Esse aqui é o kringel, né? Que vocês já me viram fazer várias vezes. É um pão que a gente ama também. Hoje ele ficou mais largo porque eu assei em outra assadeira e dei menos voltas nele. Esse é o pão australiano, que ficou maravilhoso, mesmo não tendo todos os ingredientes. E esse aqui também fica perfeito, esse pão. E o queijo não precisa ser só o brie, pode ser qualquer queijo que derreta e um que você gosta. Nem todo mundo gosta de brie, né? Mas aqui em casa todos comem. Se colocar um queijo mais forte, o Pietro não come. Espero que eu inspire vocês aí para a cozinha e cozinhar. Cozinhar é uma arte e você precisa ter amor pelaquilo que faz. E assim você colhe bons resultados. Tá tudo uma delícia aqui e para mim é prazeroso cozinhar. Muito obrigada pelo carinho e até amanhã no nosso próximo vídeo.